Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Meninos e meninas do quinto ano, mais uma semaninha de aula, né? Como vocês estão? Estão se cuidando, se protegendo? Espero que sim, tá bom? Tenham todo o cuidado do mundo, se protejam, se cuidem, usem máscara, não saiam de casa que logo a gente vai se encontrar, tá bom? E a nossa aulinha de hoje é de História. Lembra que na aulinha passada a gente viu que no Brasil colônia tiveram várias revoltas contra o governo de Portugal? Lembra que eram 5 revoltas que foram as principais, que foi a revolta de Beckman, Conjuração Mineira, revolta baiana, revolta de Filipe dos Santos e a Guerra dos Mascates. Na aulinha de hoje, a gente vai ver duas: Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Por que essas duas? Porque elas tinham princípios bem parecidos, ou seja, elas lutavam quase pelo mesmo ideal. Eram muito parecidas as suas práticas. Então, a primeira é a Conjuração Mineira, que, como o próprio nome diz, mineira porque aconteceu em Minas Gerais. Era a terra do ouro. Muitas pessoas moravam em Minas Gerais e trabalhavam na retirada de ouro. Mas esse ouro lhe pertencia? Não. Esse ouro era muitas vezes pago em imposto para o governo de Portugal. E esse imposto não era barato, esse imposto era caro. Então, muitas vezes, quase eles não tinham uma parte da riqueza para eles, porque tudo ia para o governo português. Então, a causa principal da Inconfidência Mineira era o alto pagamento de imposto. Imagina você lutar que só pelo que é seu, chegar um dia lá uma pessoa e levar tudo como imposto. Hoje em dia ainda pagamos imposto. Se você comprar um notebook, uma cadeira, se você comprar uma geladeira, se você comprar um Big, você já está pagando o imposto. Por quê? Parte desse dinheiro é retirado para o governo. Então, hoje ainda pagamos impostos, mas antigamente era muito caro esse imposto. E tinha gente que acabava ficando pobre porque não tinha nem de onde tirar seu dinheiro, porque tinha que pagar imposto. Então, uma das causas era o aumento dos impostos. E quem que fez parte dessa revolução? Fazendeiros ricos, mineradores e militares, ou seja, pessoas que tinham dinheiro, mas que esse dinheiro sempre era retirado deles através do imposto. Eles já estavam cansados de pagar impostos para Portugal. E quando foi que resolveram fazer essa revolta? Ficou certo de fazer essa revolta no dia da derrama. E o que era o dia da derrama? Era o dia que era cobrado o imposto. Então, neste dia, no dia da derrama, seria o dia que iria acontecer Inconfidência Mineira. Mas algumas pessoas denunciaram que isso iria acontecer e acabou que não aconteceu essa revolução. Muitas pessoas foram presas, algumas foram mortas. Entre elas está em destaque esse homem daqui, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Pois é, essa pessoa aqui, ela foi presa, ela foi enforcada,
esquartejada e as partes do seu corpo foi colocada na rua. Um lugar botou a cabeça, um lugar botou o braço, um lugar botou a perna, como mostrar para as pessoas que quem fosse fazer alguma revolta, alguma coisa contra o governo português, iria morrer. Então foi triste essa história, né? E aqui a conjuração baiana. Qual foram as causas dela? Más condições de vida, ou seja, as pessoas estavam cansadas da vida que levavam naquela época. Então elas estavam revoltadas e criaram a conjuração baiana. Além disso, queriam república, não queriam mais o governo português tomando conta do Brasil. Queria que o Brasil fosse uma república. Hoje nós somos república, temos um presidente e não um rei, certo? Porque antigamente era monarquia, ou seja, quem governava o país era um rei. As pessoas queriam república, queriam um presidente eleito pelo povo. E o fim da escravidão, porque nessa época ainda tinha negros escravos. Então as pessoas queriam que acabassem de vez com a escravidão. Aí aqui tem algumas características que mostram o quanto era parecida a conjuração mineira e a conjuração baiana. Uma aconteceu em 1789, a outra em 1798. Vê que coincidência, só trocou os dois números. O objetivo, independência nacional. As duas queriam independência. As duas queriam o fim da monarquia. Não queriam mais Portugal tomando conta de tudo que temos aqui. A influência, uma sofreu influência dos Estados Unidos e a outra recebeu influência dos franceses, da França. A ideologia, elas tinham o mesmo pensamento iluminista, um pensamento futuro de coisas avançadas. A causa local, uma era a crise da mineração e a outra era a crise no abastecimento. A liderança, uma era por elites e a outra era comandada por médios e populares. E a proposta social de uma era moderadora e do outro era mais radical. Então foram algumas das características que tivemos tanto na Revolução Mineira, na Conjuração Mineira, como também na conjuração baiana. Então, como atividade para hoje, extra do nosso vídeo, eu quero que vocês façam uma pesquisa das outras revoltas que eu não falei. Escolha ou a revolta de Beckman, ou a dos Mascates, ou a revolta de Felipe dos Santos. Faça um resumozinho dela e depois compare ela com as outras para ver se tem alguma coisa parecida entre elas, tá bom? Façam as atividades, se cuidem e se protejam. Amo vocês, estou com muita saudade. Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau.